Olá, me chamo Emanuel Torres e sou autor do trabalho intitulado Ingestão de Nutrientes e Parâmetros Inflamatórios em Pacientes com Artrite Reumatoide, sob a orientação da professora doutora Kátia de Almeida. A artrite reumatoide é uma doença crônica inflamatória de natureza autoimune que acomete o tecido conjuntivo de vários órgãos, especialmente a membrana sinovial das diartroses, provocando uma sinovite crônica que pode resultar em danos nas articulações. Sabe-se que o padrão alimentar pode prejudicar o tratamento e agravar o sintoma da artrite, possivelmente devido aos efeitos pró-inflamatórios de dietas ricas em gordura e proteína animal, enquanto que uma má ingestão de ácidos graxos ômega 3 está associada à diminuição do seu risco. Dessa forma, nosso objetivo foi avaliar o consumo alimentar de macronutrientes e de ácidos graxos ômega 3 e ômega 6 em pacientes com artrite reumatoide, especificamente analisar se há correlação entre os marcadores de inflamação, de estresse oxidativo e moléculas de adesão com as variáveis de ingestão alimentar. O presente trabalho consiste em um estudo suplementar com dados secundários obtidos por meio da tese de doutorado da professora Kátia de Almeida, onde participaram 59 pacientes do sexo feminino com artrite reumatoide. As informações socioeconômicas foram obtidas por meio de questionário e o consumo alimentar foi avaliado através de recordatório alimentar de 24 horas. O peso e a altura foram mensurados para a realização do IMC e a porcentagem de gordura corporal e massa magra foram calculadas por meio de bioimpedância. Amostras de sangue foram coletadas para a determinação dos marcadores inflamatórios, marcadores de estresse oxidativo e das moléculas de adesão. Para o presente estudo, foram selecionadas as pacientes que apresentaram informações quanto ao grau de atividade da doença, recordatório alimentar e dados clínicos, sendo selecionados 41 pacientes. O grau de atividade da doença foi dividido em alto e baixo a partir do DAS 28. Os dados foram submetidos ao teste de Mann-Whitney para comparação das variáveis entre as categorias de atividade da doença e a associação entre as variáveis nutricionais e marcadores de inflamação e estresse oxidativo foi verificada pelo teste de correlação de Spearman. A idade média das participantes foi de aproximadamente 58 anos, apresentando a doença em média há 21 anos. Apenas 36,6% das pacientes apresentaram o grau de atividade da doença alto, enquanto a maioria apresentou o grau de atividade baixo. Foi observado, no geral, um percentual de gordura corporal alto, com IMC médio na faixa do sobrepeso. Quanto ao consumo alimentar, não houve diferença entre as médias das variáveis de acordo com o grau de atividade da doença, mas foi observada baixa ingestão de ácidos graxos ômega 3 e de fibras. Em relação aos biomarcadores de inflamação, estresse oxidativo e moléculas de adesão, não foi observada diferença entre as médias das variáveis de acordo com o grau de atividade da doença, exceto para VHS. Quanto ao consumo nutricional e marcadores de inflamação, foi observada correlação apenas entre a ingestão de gordura monoinsaturada e a PCR, e para as moléculas de adesão foi observada uma correlação inversa entre PAI-1 e a ingestão de gordura poliinsaturada e ácido lolênico, em que quanto maior o consumo de gorduras poliinsaturadas, menor seria a concentração da molécula PAI-1. Dessa forma, o consumo de gorduras poliinsaturadas poderia estar contribuindo para a diminuição da inflamação. Apesar do estado inflamatório estar intimamente associado ao estresse oxidativo na artrite reumatoide, não foi observada associações para a maioria dos parâmetros analisados, exceto entre ORAC e PAI-1, GPX e VCAM, e sódio com VCAM e CAM. Quanto à ORAC, por ser um biomarcador inespecífico, ela não se mostrou forte o bastante para se correlacionar com os demais parâmetros. A correlação inversa da GPX com a molécula de adesão VCAM indica que há uma tendência em que quanto maior a atividade da GPX, menor seria a concentração de VCAM. Já a atividade da SOD relacionou-se diretamente com as moléculas VCAM e CAM, indicando possivelmente uma resposta adaptativa do organismo com o intuito de atenuar a concentração dessas moléculas. Além disso, outros fatores poderiam estar influenciando esses resultados. Por exemplo, a maioria das participantes estavam em atividade da doença leve, havendo menor produção de compostos oxidantes e um quadro inflamatório mais ameno. Considerando que a GPX tem a sua atividade regulada pelo selênio, enquanto a SOD pelo cobre e zinco, a ingestão e biodisponibilidade de cofatores enzimáticos também poderia estar exercendo algum tipo de influência. Em suma, o estudo mostrou que não houve diferença entre os grupos de atividade da doença para os parâmetros analisados, mas observamos baixa ingestão de ácidos graxos ômega 3 e de fibras, e que o maior consumo de gorduras poliinsaturadas está associado a uma menor concentração da molécula PAI-1, reforçando o papel da nutrição nas doenças inflamatórias. Já a atividade antioxidante aparentou ser capaz de favorecer ou atenuar a concentração da VCAM, em que outros fatores poderiam estar influenciando a relação entre os parâmetros inflamatórios e estresse oxidativo. Obrigado.